Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Já estava com saudade de vê-los por aqui. Espero que estejam todos com bastante saúde. Bom, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a professora Fabiola Cruz, atuo na educação de jovens e adultos, sou uma professora negra, tenho olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusa rosa. Bom, na aula de hoje eu convido você a passear comigo pela cidade maravilhosa, através de manifestações culturais. Você sabe por que o Rio de Janeiro é um lugar repleto de diversidade cultural? O Rio de Janeiro é um caldeirão de diversidade. E é por isso que nós falaremos sobre esse assunto na aula de hoje. O Rio de Janeiro possui inúmeros centros culturais, possui museus, livrarias, bibliotecas. A força cultural da cidade está presente também através da musicalidade. No Rio de Janeiro tem jongo, tem samba, tem bossa nova, tem funk. Sem falar nos costumes culturais como carnaval, futebol, a praia. Falando um pouquinho sobre manifestações culturais da cidade do Rio de Janeiro, eu pergunto a você: você conhece jongo? Já ouviu falar nesse nome? Jongo foi criado nos tempos da escravidão. O jongo é uma manifestação que se expressa por meio de dança de roda, ao som de batuques, praticado por homens, mulheres que cantam, tocam, dançam e se divertem com essa musicalidade. O jongo é um ritmo envolvente. O jongo é uma forma de falar sobre escravidão, de se pensar numa reparação histórica necessária, de transmitir sabedorias ancestrais e de tentar recontar essa história do Brasil sobre um outro olhar, o olhar dos oprimidos. E o samba! Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. O samba é um gênero musical que surgiu no Rio de Janeiro no começo do século XX. Tem origem nos batuques e rodas de samba, realizados pelos negros desde muito tempo. Eles faziam esses batuques nos seus momentos de lazer. O samba se popularizou na década de 1930, com rádio e também com as escolas de samba, e tornou-se um dos ritmos mais tradicionais da cultura brasileira. Com o passar do tempo, a evolução do samba foi acontecendo e levou ao surgimento de subgêneros como samba enredo, pagode, bossa nova. O samba tem origem na cultura africana. A primeira ligação entre as origens do samba está relacionada com as rodas de dança realizada pelos escravos africanos no Brasil. Um marco na história do samba, segundo muitos historiadores especializados nesse assunto, foi o lançamento de Pelo Telefone, é o nome do samba, criado em 1917 por Donga, Mauro de Almeida e Senhor, e lançado como um samba carnavalesco. Nesse período, o samba ainda não era aceito como um estilo musical pela sociedade, mas já fazia bastante sucesso. E o funk? Esse é um estilo musical que surgiu através da música negra norte-americana, no final da década de 1960. O funk carioca surgiu nos anos 80 e foi influenciado por um novo ritmo originário da Flórida, que
Era um ritmo mais sensual, com batidas mais rápidas. Depois, os bailes funks começaram a atrair muitas pessoas para participarem e dançarem com essa música diferente. O funk carioca é bastante popular em várias partes do Brasil, inclusive no exterior. Inicialmente, as letras falavam da vida nas favelas, tipo o rap da felicidade. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Lembra dessa letra? Depois de me ouvir cantando, agora vamos passear por alguns aparelhos culturais da cidade do Rio de Janeiro. Você conhece o Centro Cultural do Banco do Brasil? Se não conhece, precisa conhecer. É um dos mais importantes centros culturais do país. Além disso, é um dos centros mais visitados do Brasil e do mundo, um dos centros culturais mais visitados do Brasil e do mundo. Já foi palco de diversas exposições internacionais e nos apresenta cinemas, galeria de teatro, tem muitas atrações. Lá também há um arquivo histórico que compõe o Museu do Banco do Brasil. Vale a pena conhecer, hein? Ou revisitar. E o Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Você já visitou o Teatro Municipal? Já passou em frente ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Bom, o Teatro Municipal é a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul. Inaugurada em 1909, o prédio é inspirado na Ópera de Paris. Chique, né? Ao longo de sua história, o teatro recebeu os principais nomes brasileiros e mundiais da dança, da música, da ópera. O Teatro Municipal mantém uma orquestra sinfônica e uma companhia de balé. O projeto arquitetônico do prédio do Teatro Municipal surpreende pela riqueza de detalhes e mistura de estilos clássico, barroco, possui um revestimento super luxuoso e tem uma capacidade, o teatro, para mais de 2.000 pessoas. E o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas? A Feira de São Cristóvão. Bom, esse lugar é conhecido como a Feira de São Cristóvão e, na verdade, é um pavilhão que promove a cultura e o comércio de produtos nordestinos. Interessante, né? Viu como o Rio de Janeiro é cheio de diversidade? Temos um centro cultural de tradições nordestinas dentro da nossa cidade. Isso porque o Rio de Janeiro recebe muitas influências dessa região do país. Quem não foi, não conhece, precisa conhecer. E quem já foi, precisa voltar. Viu quantos lugares bacanas há nessa cidade? Bom, mas as manifestações culturais não estão somente nesses aparelhos, estão presentes em todos os espaços da cidade. Falando agora um pouquinho sobre o carnaval. No ano de 1840, a alta sociedade carioca começou a realizar bailes de carnaval no Rio de Janeiro, inspirados nas festas que aconteciam na Europa. Os encontros tinham bastante bebida, comida, ritmos tipicamente europeus, enquanto nas ruas da cidade milhares de foliões brincavam o intrudo. Sabe o que é isso? Festa portuguesa, em que os foliões se fantasiavam, dançavam e jogavam limões, farinha e até mesmo água nas pessoas que estavam brincando. Por volta de 1920, surgiram
as escolas de samba. E essas agremiações começaram a incorporar o samba e adicioná-lo à prática do carnaval carioca. Essa junção do samba e do carnaval resultou na criação do que você conhece, que é o samba enredo, um estilo de samba criado para puxar os desfiles carnavalescos que a gente vê na televisão e até mesmo hoje na Sapucaí. Bom, e com esse samba enredo, passar uma mensagem importante. As letras dos sambas enredos são muito relevantes. Bom, o carnaval ele gera empregos ao longo de todo o ano, não é só no carnaval não, e atrai muitos turistas para a nossa cidade, por isso é tão importante para a economia. O Carnaval Carioca é considerado um evento cultural de alto prestígio. O Carnaval é uma festa que é conhecida mundialmente. Ela é muito famosa. E ela se constitui por tipos de manifestações culturais diferentes, que não só o samba, o carnaval das escolas de samba, mas também pelos bailes, pelos blocos de rua espalhados por toda a cidade. Esses arrastam foliões fantasiados e cheios de alegria, com confete, serpentina. A festa é caracterizada pela irreverência e pela diversidade cultural. Agora vamos falar do futebol, uma paixão nacional. Você sabia que pesquisadores afirmam que a primeira partida de futebol realizada no Brasil foi disputada em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro? E embora o paulista Charles Miller seja considerado o pai do esporte aqui no Brasil, porque ele promoveu o primeiro jogo em São Paulo, pesquisadores afirmam que um escocês é que fez a primeira partida de futebol em Bangu. Segundo esses pesquisadores, a mulher do escocês, Thomas, trouxe da Europa a tão esperada bola de futebol do marido. Ela desembarcou no Brasil 3 meses depois do marido e carregou na bagagem o objeto que já era uma paixão para esse escocês. Ela trazia na bagagem a bola de futebol do seu companheiro. O futebol carioca é admirado por todo o Brasil. Podemos dizer, por todo o mundo. Os principais times cariocas você conhece. Tem o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense. Mas a gente também não pode esquecer do América, do Bangu. E a presença das torcidas nos estádios de futebol da nossa cidade, hein? É contagiante ver as torcidas nos estádios como o Estádio Jornalista Mário Filho, que é na verdade o Maracanã, ou no Estádio Olímpico João Avelange, que é o Engenhão que você conhece. As torcidas transformam esses espaços em pura alegria, em pura vibração, energia. As vozes incontáveis, elas vibram de uma maneira e todos sacodem a bandeira, agitam os balões de gás que são espalhados pelo ar. As torcidas realmente fazem um incrível trabalho. Bom, pessoal, nessa aula você passeou comigo pela cidade maravilhosa, pela cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós falamos sobre as manifestações culturais através da música. Apresentamos aparelhos interessantes para que a gente possa vivenciar a cultura da cidade. E por fim, falamos de toda a diversidade, da paixão nacional, como
é o carnaval e o futebol. É isso, eu fico por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!